Olá, Doramers, tudo bom? Vídeo novo na área e hoje tem polêmica, sim. Vamos falar para vocês qual é, na opinião aqui do canal, as 5 histórias que você deve fugir porque foram um verdadeiro flop lá na Coreia. Pois é, nem só de histórias boas vivem os K-dramas. Quer saber por que essas histórias foram consideradas um verdadeiro fracasso? Vem comigo depois da vinheta que eu já vou te contar tudo. Sejam muito bem-vindos, Dormers. Esse canal é para você que ama boas histórias, mas nós sempre alertamos de histórias que valem ou não a pena assistir. E de fato, recentemente a gente até comentou aqui no canal de doramas Netflix que são novelões. Vou deixar linkadinho para que você possa conferir, caso você esteja procurando uma história incrível com um pouco mais de episódios para poder maratonar. Mas hoje o assunto é polêmico, Doramas. O assunto é sobre histórias que a Coreia não gostou muito, não. São histórias que não agradaram muito o público na Coreia, não. Bem, em primeiro lugar, a gente já começa com um dorama que é um tanto quanto recente. Ele é de 2022, olha só. Love I'll Pay, ou Eu Amo Você numa velocidade maior do que 300 km por hora. É isso mesmo, Doramas. E sim, já começamos a listinha de hoje falando de doramas esportivos, de doramas de esportes. Não é surpresa para ninguém que, pelo menos aqui no canal, não é dos nossos temas favoritos, não. Entretanto, vez ou outra, aparecem histórias que surpreendem. Tanto que recentemente a SBS apresentou um dorama incrível, Shut Up, que fala justamente sobre líderes de torcidas, que também é um tipo de esporte, é um tipo de profissão. Mas esse dorama, diferente da maravilhosa história lá da SBS, não fez muito sucesso não. Basicamente, o dorama conta pra gente em Love I'll Pay que um homem era um esportista famoso, na verdade ele se profissionalizou em badminton, que na verdade é um esporte que tem peteca e também tem raquete. É isso mesmo, um esporte um tanto quanto diferentão quando a gente fala em Coreia e em Brasil. Mas, no caso dele, ele era um homem que já estava aposentado, entretanto ele era treinador de uma equipe e ele só fazia aquilo por dinheiro. A história tem um pano de fundo de um romance, tanto que na verdade ele vai voltar a reaviver a chama do esporte para tentar impressionar uma gata, se é que vocês me entendem. Entretanto, os fãs não gostaram muito dessa história não, que é da KBS, o mesmo canal de Descendentes do Sol. E a audiência, infelizmente, não chegou a 2 pontos, e vocês sabem, né? Foi baixíssima se comparado com obras que esse canal já entregou. Não caiu no gosto do público, e infelizmente, apesar de estar tudo lá, ter juventude, ter história de romance, ter esporte, ter um clima mais dinâmico, infelizmente tem doramas que fazem sucesso e outros não. Por isso, esse é um dos doramas não recomendáveis, porque a Coreia não gostou. Inclusive, se você assistiu, comenta aqui embaixo, por favor. Tem mais histórias que não vingaram na Coreia, infelizmente. Olha só, apesar de contar com um cast incrível, Lee Mi-kim, e justamente a brilhosidade daquele talento que ele tem em interpretar qualquer tipo de papel, e também a maravilhosa da Nana, a história não foi muito longe não. Ela tinha um plot relativamente simples, mas não conquistou o público. Vejam só, nessa história ela é uma atriz famosa de doramas, mas a vida dela romântica, a vida pessoal dela não é nada agradável, não é nada boa, e ela nunca consegue engatar um romance que vá despontar aí em um romance, um amor que dure a vida toda, né, doramas? Do outro lado, nós temos o papel desempenhado pelo Lee Min-ki. E olha só, eles tinham vindo de histórias que eu tinha assistido recentemente. A Nana eu tinha assistido lá no dorama do Ring, que é um dorama com uma pegada política também da MBC. E o Lee Min-ki, o último dorama que eu tinha visto dele mais recente era Porque Esta Primeira Vida, também dada a Netflix, uma história romântica onde ele faz um homem todo introspectivo. Aqui ele vai ser um escritor de romances e também de suspense, isso mesmo, um escritor de doramas. É como se eles vivessem o seu próprio dorama dentro dessa história, e teve até aquele plot que a gente viu recentemente também nesse dorama Porque Esta é Minha Primeira Vida, deles acabarem tendo que morar juntos, mas a história não agradou a Coreia não, doramas. Principalmente o final, do meio em diante, depois desse começo promissor, do meio em diante a história ela foi degringolando, foi piorando e não teve final feliz. Infelizmente, tinha tudo para ser um dorama incrível de comédia romântica, mas infelizmente não foi. A história começou até bem, mas também a pior audiência foi menor do que um ponto, se é que vocês acreditam, para a Coreia. Isso é preocupante. Se nós estamos falando de doramas da MBC, a KBS também tem um outro dorama que não foi tão bem assim na audiência, infelizmente.
é uma história que chamou a atenção por causa do plot. Se a gente tem recentemente a MBC entregando um dorama diferentão, onde a nossa querida Park Gi-yeon está se transformando em uma cachorrinha, em Miau, o garoto secreto, nós temos um gato, isso mesmo, um gato felino que se transforma, ele tem poder especial de vez em quando se transformar em humano. Pois é, essa história começou com uma audiência até razoável, foi cerca de 4 pontos lá na Coreia, lembrando que a MBC é um canal de TV aberta por lá. 4 pontos, doramas de quarta, quinta-feira, estava se aprumando, até que de repente a história se transformou em uma comédia, um triângulo amoroso, tiraram um pouco o espaço ali dos animais fofinhos e a audiência foi caindo, 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 até que o dorama acabou praticamente sem grandes fãs, caiu nesse limbo do esquecimento. Pouquíssimos dorameiros, pelo menos aqui do Brasil, assistiram essa história. Você foi um dos poucos sobreviventes que viu esse dorama? Prometia romance, prometia fofura, prometia bichinhos doces, mas entretanto não foi sucesso. Esse dorama da KBS não foi tão bem assim, fica a dica para a MBC. Vejam, doramas, Um Bom Dia para Ser um Cachorro pode já estar desde já correndo risco. Aliás, fazendo uma observação aqui, vocês sabem que lá na Coreia a audiência é um assunto seríssimo, tanto que alguns canais de TV aberta e fechada deixaram de exibir doramas nas quartas e nas quintas. Isso mesmo, abriram espaço para outro tipo de conteúdo. E esse resgate que a MBC faz vem justamente contra essa ideia de ter menos doramas. Apesar de que Um Bom Dia para Ser um Cachorro promete, vai ser um dorama só das quartas-feiras tentando resgatar o público jovem. Vamos ver se vai dar certo, mas o sinal já está aceso desde já. Ainda falando em público jovem, teve um outro dorama que prometia tudo isso, mas foi um verdadeiro flop. Se em 2020 a gente teve essas histórias, vamos voltar 2 anos para a história de Ele Está Assistindo, que prometia entregar pra gente juventude, culinária, romance, mas o plot muito simplista acabou transformando o dorama em uma obra esquecível, infelizmente. É uma outra história também da KBS, mas que infelizmente é pouco lembrada aí pelos dorameiros, principalmente aqui do Brasil. E na Coreia foi um verdadeiro desastre. E olha só, tinha estrelas do pop, do K-pop no meio desse dorama, mas infelizmente não foi muito bom não. E vocês sabem que o dorama tem que criar uma identidade com o público e o principal objetivo dele é entreter. Outras histórias de sucesso foram lançadas recentemente e envolviam um público jovem, envolviam esportes, como foi o caso de 2521, que foi um verdadeiro, se não um dos maiores sucessos da TVN mais recente. Mas convenhamos que a história tem que ser muito bem feita, tem que ser muito bem desempenhada, dirigida e protagonizada. E esse talvez tenha sido o erro de um outro dorama que também amargou menos de meio ponto na audiência com uma audiência mínima. O erro talvez já pode começar pelo próprio nome dessa história, Imitation. Olha só, um dorama que se chama Imitação. A proposta era trazer o jovem de volta para a TV para poder assistir uma história interessante, dinâmica, diferente e divertida, e tentaram colocar de tudo nesse dorama. Juventude, astro do K-pop, tentaram colocar reality shows, tentaram colocar romance, mas infelizmente não engatou e é um dos maiores flops de todos os tempos da KBS. Pois é, doramas. Vocês assistiram alguma dessas histórias? Por favor, comenta aqui embaixo. Lembrando, não quer dizer que a produção desse dorama ou desses doramas, a história tenha sido fraca. Na verdade, elas não foram bem aceitas e por isso a audiência correspondeu dessa forma. Claro que sempre que tem um lançamento interessante, história boa, que promete, a gente comenta aqui no canal e até elenca motivos para você poder assistir. Então eu preciso da sua participação aqui no vídeo, deixando o seu like, se inscrevendo caso ainda não seja inscrito e também mantenha o sininho ativado, porque sempre que tiver história boa, que merece ser até passada aí na frente de outros doramas que estão nessa listinha enorme que a gente tem de histórias pendentes, para poder assistir, para poder curtir, porque aqui sempre vai ter as melhores dicas para mim e para vocês dorameiros. Então fiquem ligadinhos aqui, pessoal. Comenta aqui embaixo se alguma dessas histórias merece de fato a atenção do público dorameiro, porque em breve vamos estar de volta com muito mais novidades. Então até a próxima. Um grande abraço para todos e tchau!